Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, assine o sininho e no final deixe sua opinião sobre o que você acha desse tema. Vamos lá, pessoal. O que nos traz hoje aqui é um comentário sobre o segundo discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas de Lula. O ano passado foi mais emblemático o discurso, até porque era o primeiro na volta dele, mas esse ano ele voltou a fazer um discurso e desse ano foi. Vou fazer aqui já um pequeno resumo aqui. Foi um discurso muito mais pasteurizado do que o do ano passado. Verdade, ele começou dizendo que, enaltecendo ali a presença da delegação palestina, que estava como membro convidado ali como observador. É verdade, o PC ele foi até aplaudido e tudo, mas é muito pouco em vista do que é necessário no Oriente Médio. Amanhã eu vou falar sobre o desenvolvimento da situação lá, mas simplesmente enaltecer a presença de uma delegação palestina como membro observadora é muito pouco para isso. Mesmo assim, foi ovacionado nesse momento por essa posição. Né, e pediu paz, aquela coisa toda. Passando pela questão da Ucrânia, mais uma vez ignorando uma série de situações que levaram os russos a entrar em conflito direto com a Ucrânia, em conflito militar, né, que para os russos é uma operação especial, para a Ucrânia é uma guerra que eles causaram, a verdade é essa, mas não deixa de ser conflito militar. E mais uma vez deu um puxão de orelha, digamos assim, nos russos, sobre terem invadido a Ucrânia. Olha, meu caro Lula, se você não quer brigar, você não provoca. E foi tudo que a Ucrânia fez esse tempo todo. Você novamente teve uma posição dúbia e equivocada nessa questão. Você podia exortar a paz, exortar uma solução pacífica, jamais ter tocado nesse ponto dessa forma. Continuamos. Ele perdeu muito, mas muito tempo falando de mudança climática, voltou a tocar em termos de coisa de carbono, né, que os países ricos não querem pagar, e aquela baboseira toda. Né, falou de colonialismo, falou no sentido do agronegócio, que os países europeus, os países desenvolvidos, subsidiam a agricultura deles. O Brasil também, Lula. O Brasil, os juros bancários que se cobram no Brasil, mesmo para uma atividade rural, são absolutamente proibitivos. Não existiria agronegócio no Brasil se o Brasil, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não subsidiasse o agronegócio. Aquela linha de crédito do Banco do Brasil, Caixa, principalmente o Banco do Brasil, né, mas a Caixa também trabalha um pouco com isso, que subsidia, que cobra juros aí de 6, 8% ao ano, é altamente subsidiado, porque nós sabemos que juros bancários normais vão a 30%, 40%, 50%. E isso inviabilizaria qualquer produção agrícola no Brasil, ainda mais para concorrer internacionalmente com países muito mais desenvolvidos em termos principalmente de infraestrutura de transporte. O Brasil é bastante deficiente nesse ponto. Boa parte da sua, não é nem boa parte, a grande maioria da sua produção agrícola, da sua produção do agronegócio, ela é escoada através de estrada de rodagem de caminhão, e que é uma desvantagem enorme em relação a, por exemplo, Estados Unidos ou Rússia, que faz escoamento dessa produção por trem. Então eles estão muito na frente na parte de infraestrutura de transporte, e o Brasil compensa isso com subsídios pesados, né, porque você subsidiar 20, 30, 40% de juros para uma produção é um subsídio pesado. Então ele não pode falar isso, porque vai receber isso de volta na cara. Bom, aqui nós entramos mais uma vez numa parte importante. Talvez tenha sido a parte mais importante dele, quando ele fala da questão da ONU que precisa ser revista. Mas assim, Lula cometeu um equívoco assim, basal, bizarro. Ele via a ONU como um congresso mundial,
né? É assim, uma visão globalista muito ligada aos anos 90, toda aquela história de neoliberalismo, de aldeia global, tudo isso. Eles não saíram, o PT não saiu, não tirou o pé dessa lama, e que já está mais do que comprovado que não dá certo. Aí reclamou que nós temos que ter um tratado mundial para pandemias, ou seja, toda uma posição extremamente globalista, e fica pedindo. E ele mesmo já tinha falado que ele vê a ONU como para uma governança global. E, assim, não pode haver isso. Não pode haver isso porque os países são muito distintos entre si. Não daria certo, não dá. O que tem que haver é uma reforma realmente da ONU. Sim, você precisa ter membros no Conselho de Segurança da América Latina e da África, membros permanentes. Mas tem que ser revista a questão do veto também, porque você vem uma das superpotências e veta, e você não tem nenhuma resolução. Nós já vimos aí decisões do Conselho de Segurança da ONU com maioria absoluta, mas um país foi lá, vetou, e a decisão não foi implementada justamente por causa desse veto. Então, assim, muita coisa tem que ser revista na ONU realmente, mas nenhuma dessas coisas é em vista a uma governança global. E o Lula defende esse tipo de coisa. Então ele está muito equivocado nisso aí, porque não dá para você ter governança global. Sim, em alguns temas, sim, mas assim, todos esses temas sempre são muito delicados, e você tem que rever muito, com muita atenção, por exemplo, questões de guerras e etc. Massacres, genocídios. Então, assim, é muito complicado você tentar rever essas coisas da maneira como ele tenta rever, né? Ou como ele pensa rever. Então, assim, ele acerta, mas ele erra não na crítica, mas na solução que ele tenta apresentar, né? Por último, o resumo do processo dele, lá desse discurso, foi o seguinte: Lula continua agarrado à divisão internacional do trabalho proposta aí pelo neoliberalismo, e vê o Brasil e outros países do sul global como exportadores de matéria-prima e de alimentos para um mundo desenvolvido. Ele fala de progresso, mas ele não faz ideia do que seja progresso hoje em dia, de como você desenvolve o país, nem ele, nem o pessoal que está com ele. Então é muito difícil você ter um discurso desse. E isso fica provado porque toda a prática do governo dele é anti-desenvolvimento, é anti uma inserção do Brasil no mundo com produtos de maior complexidade. E já está mais do que provado também que esta matriz econômica de extrativismo mineral, de produtos agropecuários para exportação, ou seja, uma matriz baseada principalmente no setor primário da economia, não sustenta um país do tamanho do Brasil. E eu não falo do tamanho territorial do Brasil, eu falo do tamanho populacional. Uma população como a da Austrália é sustentada porque é uma população minúscula, com um território grande, e que produz essas coisas e exporta. E mesmo assim eles têm uma indústria relativamente bem desenvolvida. Consegue sustentar o Chile, que tem uma população minúscula e tem uma agropecuária muito desenvolvida. Mas um país com uma população do tamanho do Brasil não consegue ser sustentada só pelo setor primário e setor de serviços de grandes cidades. Falta uma indústria e setores industriais modernos. E aí, quando a gente fala indústria, não é aquela fabriqueta que fica soltando fumacinha. A gente fala de indústria, são complexos industriais, são encadeamentos econômicos que dão sinergia à economia. Então, não é apenas a fabriqueta. São outras coisas também que podem levar o Brasil a avançar.
Mas para isso tem que ter investimento, tem que ter incentivo, e não vemos isso, né? E o próprio Lula falou disso aí, mas o próprio governo dele não faz. Aquele plano que ele lançou aí há algum tempo atrás, eu comentei, assim, aquilo ali é um tapa na cara dos industriais. Assim, claro, o pessoal da indústria não falou assim tão escancaradamente como eu estou falando aqui. Mas assim, foi uma grande decepção, porque a maior parte do que está proposto ali já está já está em andamento, já está sendo implementado, ou melhor, já estava quando foi proposto, né? Ele apenas fez um apanhado do que já existia e colocou metas completamente irrealizáveis, pelo simples fato de que você não está injetando dinheiro novo, não está injetando incentivo novo, não está injetando nada novo, né? Apenas é um lindo plano de aspirações, um lindo plano de metas, daquelas metas tipo de ano novo. Esse ano eu vou perder 50 quilos, esse ano eu vou para academia, né? E o ano passa e fala, ah, não, esse ano não deu, vou no próximo. Pois é, foi exatamente isso que ele fez, esse plano da indústria. Então, assim, mais uma vez, é um discurso desconectado da realidade dele mesmo, e um discurso servil. É uma pena, porque seria muito interessante que ele fizesse um discurso mais enfático e que principalmente ele colocasse essas coisas em ação, essas coisas em andamento. Mas assim, é só na conversa, e pior, uma conversa muitas vezes enviesada e completamente anacrônica. São coisas que já estão mais do que provadas que não dão certo, mas que ele insiste, ele e aquele pessoal que manda nele. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui. Até o nosso próximo vídeo.